Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é no nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa mensagem de hoje é Como ser bem-sucedido na vida segundo a Bíblia. E o texto que nós vamos estudar está no Salmo 1, versículos de 1 até 3. Antes de nós começarmos, eu gostaria que você pegasse um caderno, pegasse uma caneta, fizesse as anotações com relação a esse texto que vai ser explanado, fizesse anotações também com relação aos temas que vão ser falados, né? E tenho certeza que você vai ser bênção para a sua vida. E gostaria que você anotasse para que pudesse aplicar, trazer uma aplicação prática para a sua vida, para o seu dia a dia, de forma que você seja bem sucedido em todas as áreas da sua vida e de forma que você tenha uma vida que glorifique a Deus, tá bom? Antes de nós começarmos também, gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem, nós queremos que esse estudo vá bem para a glória do nosso Deus. Oremos então. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estar estudando a tua palavra. Te peço que o Senhor esteja no controle e na direção de todas as coisas e que, acima de tudo, que o teu nome venha a ser glorificado. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nos fortalece com a tua graça e nos livra de todo o mal. É aquilo que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, Salmo 1, versículo 1, vamos começar a estudar esse texto e vamos ver o que é necessário para que possamos ser bem-sucedidos segundo a Bíblia, né? Salmo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nesse texto, nós vemos aqui algumas coisas que nós devemos evitar nas nossas vidas para que nós possamos realmente ter uma vida de sucesso. E dentro dessas coisas, nós vamos ver ali três situações que o Senhor está nos direcionando para que nós venhamos a evitar, né, sobre as nossas vidas, de forma a ter uma vida vitoriosa aí diante do Senhor. A primeira delas é não andar segundo o conselho dos ímpios, ou seja, né, o ímpio é uma pessoa que ela não teme a Deus, uma pessoa ali que não considera a Deus nos seus caminhos, é uma pessoa que não respeita a Deus e todas as suas decisões são baseadas ali em levar vantagem, todas as suas decisões elas são baseadas de acordo com aquilo que a sociedade impõe como certo, aquilo que a sociedade fala que deve ser, né, para que nós sejamos bem-sucedidos, e muitas vezes esses caminhos, esses conselhos, são caminhos e conselhos que eles apontam para nós que estão completamente fora da presença de Deus, né? Então nós devemos tomar cuidado com os maus conselhos, cuidado com os conselhos das pessoas que não temem a Deus, cuidado dos conselhos de pessoas que realmente não andam segundo ao Senhor, porque isso pode fazer com que aparentemente até tenha ali uma aparência de sabedoria, né? Mas que pode nos levar a ter uma vida de ruína em muitas situações da nossa vida. Pode nos levar para uma situação de desonestidade, pode nos levar para um relacionamento aí que vai nos prejudicar e até mesmo destruir algumas situações da nossa vida, pode nos afastar da presença do Senhor, nos desviando dos caminhos retos dele. Então nós devemos tomar muito cuidado dos conselhos dos ímpios, né? Muito cuidado com aquilo que as pessoas elas trazem como conselho para as nossas vidas e inclusive em todas as áreas, né? O Senhor requer de nós honestidade, requer de nós fidelidade, requer de nós mansidão, domínio próprio, paciência para esperar nele aquilo que ele pretende agir sobre as nossas vidas e muitas vezes seguir o caminho do Senhor pode aparentemente não ser a melhor escolha para aquele momento, mas se nós perseverarmos e estarmos de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente certamente vai colher o fruto da vitória e o fruto da bênção sobre nós. Então, cuidado com o conselho do ímpio, cuidado com conselhos de pessoas que não temem a Deus. E note que o ímpio não necessariamente, né, o ateu, não necessariamente são pessoas ali que não professam religião, mas às vezes tem pessoas que são religiosas, até mesmo, né, ditas cristãs,
que de repente a atitude dela é uma atitude ímpia, né? Uma atitude que está fora da palavra de Deus, que está fora da vontade de Deus. Então, nós devemos tomar muito cuidado com os conselhos que não são segundo a Bíblia. Quando nós formos pedir conselhos, primeira coisa, pedir conselho a Deus em oração. É a primeira atitude. E a partir desse momento que nós consagramos aquela situação, aquela caminhada, aquela decisão que nós precisamos tomar diante de Deus, é esperar dele realmente a resposta. Uma resposta que seja de acordo com os princípios bíblicos, uma resposta que venha de homens e mulheres que realmente seguem a Deus em temor e tremor, que realmente o respeitam, reverenciam e procuram ter vidas alinhadas ali com ele, e uma resposta que realmente venha fazer com que nós sejamos bem-sucedidos, que venha a ser uma solução, que venha a trazer paz ao nosso coração e que venha ali, né, ter a direção do Senhor para nossas vidas. Então, é muito importante que nós tenhamos aí essa questão de esperarmos a vontade plena do Senhor e depois, uma vez tendo essa vontade sobre a nossa vida, que nós possamos ali realizá-la para a glória de Deus sobre nós. Amém? Outra coisa, ele fala que o bem-aventurado homem que não se detém segundo o caminho dos pecadores, né? Ou seja, muitas vezes os pecadores são aqueles, né, como nós temos falado, que andam ali segundo a sua própria carne, elas fazem coisas literalmente que são erradas diante do Senhor. E às vezes existem convites, vamos ali, né, fazer parte aí desse prazer carnal, vamos ali, né, ficar juntamente com aquelas pessoas, vamos ali fazer aqueles negócios errados, ninguém tá vendo, hoje você tá longe de todo mundo. Então, quando vem esse tipo de proposta, a gente deve evitar esses caminhos, porque são caminhos de ruína, são caminhos de derrota, são caminhos que vão nos levar de nada para lugar nenhum, e muito pelo contrário, né? Vão começar a ser uma má semeadura na nossa vida, que vai ser também uma má colheita. A palavra de Deus diz o seguinte, que de Deus não se zomba. Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. Ou seja, se nós plantarmos na carne, da carne colheremos corrupção, colheremos morte, colheremos maldição, uma série de situações ruins sobre a nossa vida. Mas se nós plantarmos no Espírito, né, na direção de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem para nós, aí nós vamos colher também vida eterna, vamos colher bênção, vamos colher ali coisas boas sobre as nossas vidas. Então é muito importante que quando vem ali propostas indecentes, quando venham situações que nos tirem da presença de Deus, a gente literalmente rejeite essas propostas, rejeite essas situações e possa caminhar ali na presença de Deus, de acordo com a vontade dele, de acordo com aquilo que ele tem como direção para as nossas vidas, em nome de Jesus, né? Então, é não andar no caminho dos pecadores. Essa é a segunda situação ali que Deus está nos direcionando. Primeira é não andar segundo o conselho dos ímpios, e agora não andar no caminho dos pecadores. E a terceira direção que ele tem para nós é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o escarnecedor é aquele que tira sarro de tudo, tira sarro de Deus, tira sarro das coisas de Deus, vive zombando, vive escarnecendo. Se nós andarmos nesse tipo de roda, o que acontece? As más companhias, elas corrompem os bons costumes, né? Ou seja, aquela zombaria, aquele escarnecimento vão tirar o temor que nós temos no nosso coração. Muitas vezes a gente vai começar a replicar as mesmas piadas, as mesmas palavras contra as coisas de Deus, vamos estar ali sendo endurecidos com relação à nossa fé, e tudo isso vem por uma simples roda, né? Parece ali que está todo mundo rindo, as pessoas só estão se divertindo, só estão brincando, só que aquela brincadeira tem uma consequência sobre as nossas vidas. Então, a gente deve levar sim as coisas de Deus a sério, devemos levar sim as coisas relacionadas, né, ao Senhor de uma maneira correta, de uma maneira reta, de uma maneira íntegra. Isso não significa que você tenha que ser mal-humorado, que você tenha que ser fechado, mas sim que você tenha que ser sério com as coisas de Deus em todas as coisas, né? Sério sim, mal-humorado não, mas nós precisamos deixar a roda dos escarnecedores, aquelas rodas de lado, e se necessário, né, a gente não conseguir mudar o assunto, se nós não conseguirmos influenciar as pessoas a pararem com aquele tipo de situação, a gente simplesmente se retira. Que é a melhor coisa que a gente faz. Pode ser que diante dos homens a gente seja tido como chato, a gente seja tido como religioso, como alguma situação pejorativa
pejorativa, mas diante de Deus a gente vai ser aprovado e é isso que importa, né? É ser aprovado diante de Deus, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos protege, é Ele quem está nos conduzindo pelo caminho da salvação. Então é Ele quem deve ser honrado, e se de repente nós tivermos que desagradar alguém, que seja as pessoas que escarnecem, que zombam, que não têm aliança com o Senhor. Amém? Então, essas três coisas aí que nós devemos evitar. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não andar segundo o caminho dos pecadores, e nem andar segundo, e nem ficar convivendo aí na roda dos escarnecedores. Agora nós vamos ver coisas que nós devemos acrescentar na nossa vida. Vamos ver para o verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, nós tivemos três coisas que nós tivemos que acrescentar, e agora três coisas que nós tivemos que retirar, e agora nós temos duas coisas que nós devemos acrescentar às nossas vidas. A primeira delas, né, ter o nosso prazer na lei do Senhor. Ou seja, né, a gente amar a lei do Senhor aqui é no sentido a palavra de Deus, né, a Bíblia. Nós devemos amar a palavra, devemos buscar ali ter uma leitura contínua a respeito dessa palavra, conhecer o que está escrito, conhecer as suas leis, as suas regras, né? Aquilo que o Senhor requer de nós e principalmente ter uma aplicação prática com relação a isso. Uma das coisas que nós falamos a respeito da palavra de Deus é que ela é alimento para a nossa vida, né? Assim como o corpo ele precisa de alimento e todos os dias a gente come, e a gente come às vezes mais de uma vez por dia, né? Para se manter firme, forte, com energia para enfrentarmos as lutas, as batalhas, os trabalhos que se requerem de nós no nosso dia a dia, assim também a palavra de Deus é para nós. Ela é alimento espiritual. Nós vamos passar por oposição, nós vamos passar por opressão, vamos passar por algumas situações que podem ser contrárias, adversas, tentações também, né? E para que nós possamos resistir e vencer a esse tipo de coisa, nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus, continuamente lendo, continuamente ali, né, nos alimentando, para que o Senhor ele seja glorificado em todas as coisas. Então é importante todos os dias a gente separar um horário reservado para que nós possamos ali ler a palavra, ter aquele tempo tranquilo, mesmo que seja um único capítulo, mesmo que seja 5 minutos de leitura, ainda assim essa leitura ela vai fazer a diferença para nós. Então vamos separar um tempinho para ler a palavra. Quanto mais tempo nós separamos, melhor é, mas dentro daquilo que nós podemos fazer na nossa rotina, é aquilo que vai ser o suficiente para que diariamente a gente possa se alimentar e diariamente a gente ser fortalecido na presença do Senhor. Então, tenha essa questão de ter o seu prazer na lei do Senhor e se alimente dessa lei todos os dias para que você possa ser bem sucedido em todas as coisas. Outra coisa que ele fala aqui é meditar, né, na lei do Senhor de dia e de noite. A meditação no sentido aqui, ela tem diferente da leitura, né? Você pensar naquilo que está acontecendo. Quando nós pensamos em meditação, não é a meditação transcendental, de você falar, né, algum tipo de mantra, esvazia a sua mente, não é isso que Deus está falando. A meditação que nós devemos fazer é uma meditação ativa, né? Você leu a palavra e aí você vai pensar sobre aquela palavra, o que ela quer dizer, como você pode aplicar aquela palavra à sua própria vida, coisas que Deus está prometendo para você em termos das suas áreas, né, as promessas que ele tem para as diversas áreas da sua vida, as coisas que ele requer em termos de mandamentos, de ordenanças, o que eu devo fazer no meu dia a dia para ter uma vida alinhada com Deus. Então, essa meditação que nós devemos ter com relação à palavra de Deus, é isso que vai começar a fazer a diferença. É isso que vai mudar a nossa mentalidade, é isso que vai mudar as nossas intenções de coração e vai fazer com que nós tenhamos uma vida bem alinhada com o Senhor. Então, além de ler a palavra, né, eu preciso meditar. Reservar algum tempo, algum período para estar pensando sobre as coisas de Deus, pensando sobre a palavra de Deus e tendo ali momentos onde eu pense também na aplicação. Como é que eu aplico isso na prática na minha vida? Como é que isso vai me beneficiar para que eu tenha um relacionamento mais profundo com Deus, para que eu tenha uma vida bem sucedida na minha área profissional, na área financeira, na minha área familiar, na minha área ministerial? Como é que isso vai me influenciar? Então a palavra
palavra de Deus ela tem basicamente direção e resposta para todas as coisas. Mas cabe a nós lermos primeiramente para conhecer e depois meditarmos para a gente encontrar maneiras de aplicarmos a palavra à nossa própria vida. Então, esse aí é um ponto importante para nós, tá bom? Então, duas coisas que nós devemos acrescentar: a leitura da palavra de Deus e a meditação. Então, note só que nós pegamos só nesse texto aqui 5 situações para que nós possamos ser bem-sucedidos. Não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Agora nós vamos ver as consequências, caso eu tenha essas 5 atitudes colocadas na minha vida, quais serão as consequências que isso vai ter, quais serão os benefícios, né? Vamos estar vendo aqui o verso 3. E para a gente finalizar também a nossa mensagem. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só que promessa, né? Deus, ele primeiramente, ele nos compara, né? Ele faz muitas comparações, né? O Senhor, ele direcionou seus servos a fazerem muitas comparações para que nós possamos compreender a plenitude da bênção dele sobre nós. Então ele fala que nós seremos como uma árvore, né? Uma árvore plantada junto às águas. Ou seja, uma árvore plantada junto às águas, ela não seca, né? Ela não vai morrer de sede, ela vai estar sempre viva, porque as águas vão trazer vida para ela. E as águas também têm um símbolo, né, sobre as nossas vidas, que é o símbolo do Espírito Santo sobre nós, é o fluir do Espírito Santo. Jesus, ele diz que aquele que crê nele, né, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, a vida ela vai fluir sobre a nossa vida, o Senhor ele vai fluir sobre a nossa vida, ele vai estar constantemente nos renovando, constantemente nos transformando e constantemente fazendo com que nós tenhamos ali a alegria renovada, o amor renovado, a esperança renovada, a perseverança renovada, para que nós tenhamos aí uma vida de sucesso na presença do Senhor. Então esse fluir, você está plantado junto às águas, significa que a vida do Senhor vai fluir constantemente sobre nós. Se nós tivermos as 5 atitudes ali que foram descritas, a gente vai começar a ter isso como consequência sobre a nossa vida, né? Vamos ter uma vida diferenciada. Todo mundo vai começar a arrancar os cabelos, a ficar nervoso, desesperado por conta de lutas e problemas, mas nós não. Nós vamos ter ali a presença do Senhor, vamos estar ali na presença dele, recebendo a vida dele, tendo sempre a esperança renovada e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que ele vai fazer com que nós tenhamos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que ele fala aqui é que no devido tempo nós daremos o nosso fruto, né? Ou seja, o fruto é uma coisa que nós não precisamos trabalhar para construir, diferente de uma obra, né? Se eu for construir uma casa, por exemplo, eu preciso lá, né, pegar os tijolos, organizar os tijolos, fazer os encanamentos, fazer a parte elétrica, levantar a casa de uma forma geral, né? Então, tem diversas situações que eu preciso fazer através das obras na minha mão, através de esforço, através de um projeto, de um planejamento, para que a casa ela suba e ela fique ali construída e se finalize, né? Ela não vai se montar sozinha. Eu vou ter que trabalhar para que aquela casa ela seja levantada. E isso são para todo tipo de obra, né? Tudo que eu tenho que realizar, eu vou lá e tenho que me esforçar para que a coisa aconteça. Já o fruto não. O fruto ele depende simplesmente de você ter condições. Uma árvore, por exemplo, se ela tiver a luz, tiver a água e tiver o ar, ela automaticamente vai fazer os seus processos que geram vida e no seu devido tempo ela vai dar fruto, sem esforço, né? Ela precisa viver bem, de forma saudável e no tempo certo ela dá seu fruto. Assim também é na nossa vida. Se nós tivermos as condições necessárias, que é termos as atitudes que nós ministramos agora há pouco, né? E estando constantemente na presença de Deus, essas são as condições. No nosso devido tempo a gente vai dar fruto. E o fruto ele vai ter ali
dois aspectos. Primeiramente, na nossa própria vida, que é o fruto do Espírito brotando, que vão ser situações, né, sentimentos ali, que eles brotam naturalmente na nossa vida, independente, né, de nós, do nosso envolvimento ali ou não, que são o amor, a alegria, né, a paz, a paciência, domínio próprio, a fé e uma série de outras coisas que nós vamos ter ali brotando sobre a nossa vida se nós dermos as condições necessárias para que o Espírito Santo ele flua sobre nós, né? O fruto do Espírito ele vai estar descrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, para quem quiser ver lá o contexto completo ali da coisa, né? Mas também a gente vê o seguinte, o fruto ele é um fruto externo, né? Através da nossa vida a gente vai expressar a glória de Deus, vamos mostrar para outras pessoas a fé, a esperança que Deus realmente está fluindo sobre a nossa vida e isso vai gerar um fruto externo, que são vidas que vão acabar, né, se rendendo a Jesus através da nossa vida. Nós não necessariamente vamos precisar falar a respeito do Evangelho. Claro que em momentos oportunos, sim, nós vamos ter que falar a respeito da salvação, falar a respeito do Evangelho, do amor de Deus pelas nossas vidas, mas o que vai falar mais alto vão ser as nossas atitudes e ações, que elas vão ser diferenciadas com relação à maior parte das pessoas. As nossas atitudes e ações elas vão falar alto, né? Nós vamos ser honestos no mundo desonesto, nós vamos ser alegres onde está todo mundo em desespero, a gente vai ser esperançoso onde geralmente as pessoas estão mais depressivas, elas estão sem esperança. Por quê? Porque o Senhor está fazendo isso por nós. Não vai ser simplesmente uma coisa que nós vamos forçar, né? Deixa eu pensar, deixa eu meditar, eu tenho que ter esperança, eu tenho que ter alegria. Não, não é assim que funciona, né? É simplesmente o Senhor ele colocando isso no nosso coração e a coisa simplesmente ela brota, ela acontece, né? E ali essa esperança ela vai começar a ser luz no meio das trevas, ela vai ser sal no meio dessa terra e outras pessoas elas vão se interessar, né, em saber da onde que vem essa esperança, da onde que vem essa alegria, da onde que vem essa fé e que nós tenhamos dias melhores, né? E ali a gente vai acabar conduzindo pessoas para Jesus e isso vai ser o outro fruto que nós vamos dar para o Senhor, né? Um fruto de realmente de justiça, um fruto onde outras pessoas vão se render aos pés de Cristo. Então, a gente vai dar fruto dessas duas maneiras, tanto na nossa vida pessoal como também na vida de outras pessoas. Ele fala também que a nossa folhagem não murchará, né? Ou seja, a nossa atitude ela sempre vai ser uma atitude positiva, ela sempre vai ser uma atitude, né, de fé, de esperança, a alegria ela não é roubada do nosso coração. Claro que existem momentos que nós vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, a gente não deixa de ser humano pelo fato de ser crente, né, pelo fato de estar na presença de Deus. Então, às vezes a gente vai sim se abalar por alguma situação, mas nós não ficamos prostrados, essa é a diferença, né? Às vezes a gente vê o ímpio, né, a pessoa que não teme a Deus, ela se prostrando e ali ficando. O crente não, ele pode até tropeçar, ele pode até se prostrar em um determinado momento, mas rapidamente Deus ele vai, renova a esperança, renova as forças, faz com que ele se levante novamente e que ele passe a caminhar. Um exemplo disso a gente vê, por exemplo, o profeta Elias, né? O profeta Elias, ele viveu uma grande oposição, né? E um grande mover espiritual veio sobre a vida dele. Ele foi e venceu ali os profetas de Baal, né? Ele fez com que Israel se voltasse à adoração genuína para Deus. Mas, porém, a rainha ali, né? A Jezabel, ela quis matar Elias e quando ele ficou sabendo que ele ia ser perseguido de morte, aquilo trouxe um baque para a vida dele, ele realmente entrou num sistema depressivo, ele passou por uma situação ali difícil, foi parar no interior de uma caverna. E Deus ele foi ali ao seu encontro, trouxe restauração, trouxe bom ânimo e trouxe renovo para a vida dele, de forma que ele saiu da caverna e continuou seu ministério até que o finalizasse, né? Finalizasse o propósito de Deus para a vida dele. E assim também é na nossa vida. A gente pode até ter o nosso momento de caverna, o nosso momento ali de recolhimento, o nosso momento ali de abatimento, mas o Senhor ele vem, nos restaura, nos fortalece, porque nós estamos andando na presença dele. Então, esse é o ponto, o diferencial ali que Deus faz na nossa vida, né? A gente nunca se murcha completamente, né? A gente simplesmente permanece firme, permanece de pé, mesmo nas maiores dificuldades,
para que o Senhor ele seja glorificado através das nossas vidas. E por fim, para a gente finalizar a nossa mensagem de hoje, a promessa ali que é o tema da nossa mensagem, né? Tudo quanto faz será bem sucedido. Ou seja, né? Ah, a pergunta que nós estávamos respondendo é como ser bem-sucedido segundo a palavra de Deus. Então a gente vê através desse estudo que se nós fizermos as condições ali que Deus ele fala, né, aquelas 5 atitudes que foram faladas durante o estudo, as bênçãos elas nos seguiriam, nós seremos como árvores plantadas ali junto a ribeiro d'águas e tudo quanto nós fazermos vai ser bem sucedido. E nada fica fora desse tudo, né? A nossa vida profissional vai ser bem sucedida, a nossa vida pessoal, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida ministerial, aquilo realmente que o Senhor nos direcionar para que nós tenhamos ali um empreendimento, note que nós devemos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? Não adianta a gente querer fazer coisas desonestas ou coisas que Deus não está direcionando, que aí nesse caso não. Aí é seguir fora da vontade de Deus, aí o processo não funciona. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, que é o nosso lugar seguro, onde nós colocarmos as mãos, o lugar vai ser abençoado. Aquilo que nós nos propormos a fazer vai ser bem sucedido, vai ser sucesso. Se nós seguirmos as direções de Deus, a gente vai ter tudo, né, abençoado pelas mãos dele, né? Nossa família vai ser uma bênção, nossa casa, nossos filhos, nosso trabalho, tudo vai ser abençoado para a glória de Deus. A gente vê isso, por exemplo, na vida de José, né? A vida de José, ele foi uma pessoa que ele passou por uma dificuldade tremenda, né? Ele foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi parar na casa ali de um oficial do faraó, né? E como escravo, ele não saiu da presença do Senhor, mas ele continuou honrando a Deus, ele continuou fazendo as coisas, e Deus fazia com que tudo que ele colocasse as mãos fosse abençoado. E isso foi reconhecido ali pelo faraó, né, pelo oficial de faraó, e depois, né, a casa dele foi abençoada. Depois José ele foi parar numa prisão, ele acabou sendo administrador da prisão e a prisão ela acabou sendo abençoada. Até numa prisão Deus fez com que José fosse bem sucedido e por fim ele acabou sendo governador do Egito e o país foi abençoado porque a mão do Senhor estava sobre a vida dele. E a mão do Senhor pode estar também sobre a nossa vida desde que nós tenhamos uma vida alinhada com seus preceitos, uma vida alinhada com seus propósitos. Então, medite aí sobre esses 5 propósitos que nós fizemos, que nós propomos durante o nosso estudo. Veja aqueles que você talvez não esteja fazendo, faça as correções aí necessárias para estar trazendo um alinhamento para a sua vida. E tenho certeza que quando você estiver fazendo essas 5 coisas, as situações da sua vida vão começar a ser bem-sucedidas para a glória do nosso Deus, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, caso, né, você queira que outras pessoas vejam esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no sininho para que você possa receber as notificações com relação a novos vídeos aqui no nosso canal do Auxílio Bíblico. E, por fim, também visite o nosso site, visite as nossas redes sociais. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais é o Facebook, Instagram e Twitter, tudo isso /Auxílio Bíblico, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz.